Eu ainda quero gravar um vídeo sobre a distribuição no território, né? Assim, com mais precisão. Ontem eu mostrei um mapa e falei assim sobre tupis e tapuias, mas existem as subdivisões. Por sinal, essas subdivisões são bastante... existem várias classificações, então existem vários estudiosos no decorrer de 2 ou 3 séculos fizeram várias listas, por isso que existe essa variedade, né, de nomes. Então, às vezes, um estudioso dá uma classificação, outro dá outra. Mas, enfim, depois eu vou falar sobre isso e falar sobre as estimativas de quantos indígenas existiam espalhados pelo nosso território quando os portugueses chegaram aqui. É um cálculo difícil, mas, enfim. Hoje eu quero falar um pouco sobre algumas características dos tupis. Os tupis são um grande bloco que se localizavam principalmente no litoral brasileiro, dividido em vários grupos menores, subdividido. Então os tupis eram subdivididos em vários grupos menores. Os mais conhecidos são os tamoios, tupinambás, quem mais? Tupiniquins, enfim, caetés, tem vários. Vamos falar um pouquinho genericamente dos tupis, algumas coisas sobre eles, tá? Então, primeira coisa, eles eram seminômades. Em geral, eles eram seminômades. Alguns estavam mais ainda no nomadismo, outros já estavam quase no sedentarismo, mas grosseiramente a gente pode falar que eles eram seminômades, ou seja, se fixavam no território por um período de tempo relativamente longo e depois abandonavam aquele território em busca de um melhor, quando começava a se esgotar ali os recursos necessários para a sua subsistência. Faltava peixes, animais para caça, enfim, a terra já estava exaurida, por que eles não eram totalmente nômades? Porque eles praticavam uma agricultura rudimentar. É verdade que eles não trabalhavam solo, eles não sabiam fazer um uso mais inteligente do solo. Então eles usavam o solo até quando se esgotavam os recursos, os nutrientes do solo, eles mudavam para outro lugar. Essa agricultura não era praticada por todas as tribos tupis, tá? Todos os povos, entre aspas, todos os grupos tupis, tá? Mas era praticada pela maioria deles. Bem, vamos então tentar pegar essa estrutura. Um grande grupo, um grande povo se chama tupi. Ele se espalha lá de onde hoje é o litoral do Amazonas, do Pará, até onde hoje é São Paulo, Paraná. Então, tudo isso aí tem tupi espalhado. Tem umas falhas? Tem. Ocupadas por povos tapuias? Tem. Mas, grosseiramente, o litoral quase todo é dominado pelos tupis. Esse bloco é dividido em vários grupos menores, como eu já falei. Esses grupos menores, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos tupinambás, é um grupo menor. Esse grupo é dividido em várias tribos tupinambás. Então não existe uma tribo só tupinambá, existe um povo chamado tupinambá, que é uma ramificação dos tupis, e esse povo menor, os tupinambás, é dividido em várias tribos. E cada tribo é dividida em várias aldeias. Então, às vezes você tem um determinado lugar dominado por uma determinada tribo, e essa tribo está dividida em núcleos menores, que são as aldeias. E essas aldeias são a menor divisão então que a gente tem daquele povo, são as aldeias, que são as subdivisões das tribos. Essas aldeias, geralmente, o Caminha até chegou a descrever uma, de acordo com um dos homens do Cabral, que foi um dos degredados, que foi até lá, onde viviam os índios que encontraram os integrantes da frota de Cabral. E aí, pela descrição do Caminha, existiam grandes malocas. Essa maloca era o quê? Era uma espécie de construção bem grande, né? Então vamos imaginar uma construção do tamanho de um ginásio de esportes, um pouco menor, né? Do tamanho de uma quadra de esportes, com uma cobertura em palha, e ali dentro viviam várias famílias. E numa aldeia tinha às vezes de 5 a 10 malocas separadas.
Então, como é que funcionava isso? Vamos imaginar assim, um espaço aberto, cercado por essas malocas. Nesse espaço aberto, no interior, né, protegido por essas malocas, é onde se realizavam cerimônias religiosas, sacrifícios de inimigos, reuniões, enfim, coisas do tipo. E ao redor dessas malocas, uma caiçara, uma grande cerca feita com troncos de árvores, uma verdadeira barricada, né? Troncos de árvores fincados um ao lado do outro, amarrados muito firmemente, com cipós, cordas mesmo, que eles já usavam algodão, né, para fazer tecido, então cordas provavelmente, e cheio de pontas, né, cheio de lascas pontiagudas ali espalhadas como uma espécie de proteção. Isso aí era mais ou menos uma aldeia tupi. Geralmente esse território cercado pelas malocas podia ser quadrangular ou podia ser circular, variava. Às vezes podia ter mais de uma fileira, então às vezes tinha uma primeira barreira, uma caiçara, uma cerca de troncos, e dentro dessa uma outra. Então 2 círculos de proteção, vamos dizer assim, em volta da aldeia. Isso servia para proteger de ataque de outros grupos rivais, inimigos, que viessem de outras tribos ou de outros povos, e servia também para proteger contra animais, né? Animais ferozes que poderiam atacar. Muito bem. Nessas malocas ou cabanas, como eu já disse, vivia várias famílias, cada um tinha o seu espaço, mas não havia divisórias, né? Era um espaço amplo, onde cada canto, cada lugar pertencia a uma família. Havia havia poligamia, né? Então havia famílias formadas por um homem e 3 mulheres ou 4 mulheres, e havia também um homem e uma mulher. A poligamia não era uma regra, mas também não era, mas existia. Vamos falar um pouquinho também sobre a divisão do trabalho, né, dentro dessas aldeias. Antes disso é o seguinte: se houvesse algum tipo de conflito, então numa maloca vivia 8 famílias. Uma família se estranhou com uma segunda. Então o que acontece? Eles podiam sair dali, construir uma nova maloca, ou até, se os conflitos fossem muito grandes, poderia haver a divisão daquela aldeia e formando uma nova aldeia. Alguns desgarravam-se e iam formar uma nova aldeia. O trabalho era dividido entre homens e mulheres. Havia os trabalhos das mulheres e havia os trabalhos dos homens. Quais eram os trabalhos das mulheres? Então, geralmente, né, obviamente que isso podia variar um pouco de uma tribo ou de uma aldeia para outra, mas geralmente a mulher era responsável pela agricultura, plantar e colher, pela coleta de alimentos, digamos assim, num raio que estivesse sob a proteção dos homens, né? Não adentrar a mata crua, virgem, em busca de alimentos, isso não. Elas também fabricavam óleo, elas fabricavam farinha de mandioca ou de macaxeira, e elas produziam uma bebida alcoólica chamada cauim. Essa bebida era feita também com a mandioca. Provavelmente eles mastigavam essa mandioca e aí a saliva ia produzir uma certa fermentação. Era uma bebida muito forte. E elas também fiavam o algodão, faziam fios de algodão e produziam redes, tecidos com esses fios de algodão. O trabalho do homem, naturalmente, era o mais pesado. O homem, então, preparava o solo. Então, se ia ser feito uma área para produzir alimentos, né? Vamos praticar agricultura numa determinada área. Então, ali eles iam derrubar os troncos, arrancar as árvores, revolver o solo, fazer algum tipo de queimada e deixar a terra pronta para as mulheres poderem plantar. Além disso, além de preparar o solo, eles pescavam, caçavam, eles fabricavam canoas, fabricavam as armas, né, instrumentos para a guerra. Eles eram responsáveis pela produção e a manutenção do fogo, construíam as habitações, construíam as caiçaras, as proteções das habitações. Eles iam à guerra e eram responsáveis pela proteção das mulheres, das crianças e das aldeias em geral, tá? Então, aí uma divisão do trabalho dos indígenas, ok? Bem,
demos mais um passo. Então, tranquilamente, a gente vai prosseguindo aí, tentando cobrir o máximo possível desse assunto, que é bastante, repito, bastante complicado, tá? É um assunto que a gente fica perdido às vezes, porque tem tanta informação, às vezes informação discordante, e, enfim, devagarinho a gente vai cobrindo aí o que for possível desse assunto, beleza, pessoal? Então, é isso, um abraço e até a próxima.